Meio-dia e 33 minutos, você está acompanhando o TVC News. Vamos falar sobre o Porto de Itajaí. Tem novidade, prazos, enfim, vamos nos atualizar sobre a situação do Porto com ele, que entende e sabe tudo do Porto, superintendente Fábio da Veiga. Fábio, bom dia, prazer falar contigo. Travou o Fábio? Vamos ver se a gente consegue retomar o contato, então, porque a Amada tem aí um prazo, né, para entrega de documentos. O presidente Lula disse que viria para uma espécie de reinauguração do porto, quando já tiver os contêineres funcionando. Então, o Fábio vem trazer justamente essas informações para nós termos uma ideia de prazos, de datas. Voltou o Fábio? Para eu saber se chama o Fábio, não? Então, vamos acompanhar agora, enquanto nós retomamos a comunicação com o Fábio, vamos acompanhar o comentário de Leonel Pavan. Se não fosse a Maria, aqui teria virado um resort. Que trabalharam os grafinos do mundo inteiro, fazendo cabra com o Camboriú, para fazer sombra dentro do mar, e depois de tomar sol fora da praia, porque não consegue mais tomar fora da praia. O assunto do momento, na imprensa, nas rodas de amigos, políticas, nas redes sociais, é sobre uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que fez lá no Nordeste, que para justificar os investimentos que lá estão sendo feitos, ou que poderá ser feito, sobre a fiscalização, sobre o que deve e não deve fazer, ele usou um exemplo, Balneário Camboriú. Mas ele não deve ter conhecimento do que já aconteceu de investimento na cidade de Balneário Camboriú. Os comentários que ele fez são da época passada, os problemas que tínhamos. Porque era normal as pessoas reclamarem que os prédios faziam sombra na praia. E em função disto, é que passamos a discutir ainda no meu segundo mandato um possível engordamento da faixa de areia. Ampliar a faixa de areia para evitar e acabar com essas sombras que alguns prédios causavam. E fizemos um plebiscito. Contratamos uma empresa, a empresa descobriu as jazidas, a empresa mostrou que era possível fazer o engordamento e no plebiscito a população aprovou. Após isso passou-se a estudar então já a execução do engordamento da faixa de areia. Como o presidente fez esse comentário, ele não deve ter conhecimento que foi ampliada a faixa de areia. Foram investidos milhões de reais. E hoje nós não temos mais esse problema. Pode acontecer um caso ou outro, já bem tarde, já com a tarde bem avançada. Mas, como no passado, nós não temos mais esse problema. Foi um comentário numa hora imprópria e usou uma cidade que tem uma performance e um prestígio nacional e internacional invejável. Nós não aprovamos, sem dúvida alguma, o comentário que foi feito. Porém, é importante que agora passamos a ele como está Balneário Camboriú, como está o engordamento, que aquilo que ele comentou era no passado, por causa que a areia era estreita. Faltou planejamento há muitos anos atrás, quando se começou a liberar alguns prédios na Avenida Atlântica. Com o engordamento, com a ampliação da faixa de areia, nós passamos a ter uma praia fantástica, sol praticamente o dia todo. Por isso, sugiro aqui que a gente comunique, assessore os assessores e informe os assessores do presidente. Isso aí. Agora sim, vamos retomar o contato com Fábio da Veiga, superintendente do Porto de Itajaí. Fábio, me ouve? Tudo certinho? Bom dia.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os que nos acompanham. Estou ouvindo super bem e à disposição de vocês. Vamos lá então, nos atualize sobre o Porto de Itajaí, Fábio. A Amada tem um prazo aí para entregar a documentação, para que o porto volte a operar com toda a sua pujança, com tudo que ele representa para o estado de Santa Catarina. E quando a gente fala do Porto de Itajaí, não falamos só de Itajaí, né? Falamos de todo o estado. Quais as atualizações que você tem para nos trazer sobre a situação do porto? Certamente, a atividade econômica gerada pelo Porto de Itajaí atinge o estado de Santa Catarina todo. E é por isso que foi tão importante ter assinado esse contrato de arrendamento transitório por 2 anos, no último dia 15 de dezembro, na qual agora a empresa contratada, a empresa que ganhou o processo licitatório conduzido pela ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ela está então agora na movimentação da retomada das instalações, dos sistemas de tecnologia de informação, controle, acesso de carga, balanças, câmeras, está implementando isso para, tão logo esteja pronto, solicitar junto à Receita Federal o realfandegamento do terminal de contêineres do Porto de Itajaí e voltar a ter as operações com os navios de contêineres. A empresa, para isso, tem 90 dias a contar do dia 15 de dezembro, então isso vai até janeiro, fevereiro, até o dia 15 de março, quando então esperamos sim que o porto esteja operativo e já recebendo os navios de contêineres para retomar esse importante modal de movimentação de cargas que sempre foi o carro-chefe do Porto de Itajaí. Bom, a expectativa para 2024, então, é de quantos containers passando pelo porto e hoje esses containers estão indo e sendo atendidos por outros portos, né, Fábio? Alguns retornarão para Itajaí. E isso movimenta toda a economia. Quando a gente fala desse assunto, a gente está falando aí de quantos milhões de reais, empregos e tudo que envolve o Porto de Itajaí e a sua plena funcionalidade. Claro, o prejuízo dessa queda da movimentação portuária para Itajaí é quase que imensurável. A autoridade portuária, a Superintendência do Porto de Itajaí, deixou de arrecadar no ano passado aproximadamente 60 milhões de reais. O município de Itajaí perdeu aproximadamente 180 milhões de reais em tributos. Mas isso é muito pequeno perto de todo o gasto que os importadores, exportadores tiveram de acréscimo na sua atividade portuária, já que essa movimentação que era feita aqui em Itajaí, ela foi para o terminal portuário dos Navegantes, para o terminal portuário de Itapoá, Paranaguá, e nesse momento essa dificuldade é ainda mais agravada porque a Portonave iniciou umas obras no seu cais, obras que vão demorar 30 meses e necessárias, diga-se de passagem, para recebimentos de navios de 400 metros. Então, é um investimento de mais de R$1 bilhão, mas que também nos retira aqui do complexo portuário do Itajaí-Açu a capacidade de movimentação. Então, nós esperamos que tão logo tenha o realfandegamento, a empresa tem até 6 meses para atingir a movimentação que ela prometeu. Movimentação esta de 44 mil contêineres de 20 pés por mês. Esperamos, então, no segundo semestre, já estar com essa movimentação, que é uma movimentação semelhante à que vimos fazendo no ano de 2021 e 2022. Tá certo. Olha, Fábio, muito obrigada por nos atender aqui no TVC News e a gente vai voltar a conversar, porque tem aí, né, a vinda do presidente Lula para fazer uma espécie de reinauguração do Porto e com certeza você volta aqui no TVC News para nos dar detalhes sobre data, quando já estiver tudo estabelecido, para sabermos a vinda do presidente Lula. Só me diga, está confirmada? Está confirmado a vinda do presidente Lula, não vai ser só para fazer um ato formal de uma reinauguração do Porto de Itajaí, mas principalmente e de extrema importância é assinar um novo convênio de delegação que permite que o governo municipal
permaneça com o Porto de Itajaí pelos próximos 25 anos. Era uma luta, está sendo uma luta dos últimos anos, o poder público municipal, a sociedade civil organizada, os trabalhadores portuários avulsos, e temos certeza que esse novo convênio de delegação vai permitir uma nova era de desenvolvimento para o Porto de Itajaí, no tocante à modernidade, aumento de capacidade. Então, tão logo você nos convide novamente, a gente estará sempre aqui à disposição para levar essas informações aos seus importantes telespectadores. Agradeço. Obrigada. E há um momento em que desejo que todo mundo fique com Deus. Obrigada, boa segunda-feira. Bom, gente, meio-dia e 44 minutos, vamos conferir como fica o tempo nesta segunda-feira. Na segunda, a circulação marítima segue mantendo maior nebulosidade nas áreas litorâneas. Já entre o Grande Oeste, Planaltos e Alto Vale do Itajaí, algumas instabilidades provocam pancadas de chuva entre a tarde e a noite. O risco é baixo a moderado para ocorrências. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Caio, muito obrigada. E assim a gente encerra a edição de hoje do TVC News. Obrigada pela sua companhia. Se cuida, fica com Deus. Até amanhã.